Boa tarde a todos. Hoje, dia 24 de março, estamos aqui no Museu Caldas Júnior. Eu, Rafael Barcela, a colega Carla Cunha, para a gravação de mais um Resgatando Memórias. Gravação e captação de Daniel Ricardo. Fiquei sabendo que o Daniel também é ex-aluno da Escola Padre Reus, estudou lá do 1º ao 8º ano. Hoje estamos gravando a 8ª edição Jubileu de Brilhante, 75 anos da Escola Padre Reus. Esse é um projeto que iniciou lá em 21 de setembro de 2021. Então nós, em 4 anos de projeto, professor, já foram visitadas 14 localidades do interior de todos os distritos da cidade, e hoje estamos aqui, então, eternizando essa 8ª edição. O projeto Resgatando Memórias, lançado pelo museu, tem essa intenção de resgatar a história de uma forma oral, porque a gente tem a história muito bem escrita, na nossa cidade, mas resgatar a história oral das pessoas que viveram nas localidades, das pessoas que viveram, por exemplo, hoje na Escola Padre Reus. E a gente eternizar esse momento para que seja visto pelas futuras gerações de como foi construída a escola, como foi esses 75 anos até agora. Então sintam todos muito bem acolhidos aqui pelo museu. E eu falei na quinta-feira que a gente costuma a contar aqui no museu que nessa casa bicentenária morou e residiu sua infância o Caldas Júnior, que veio ser o fundador do Correio do Povo anos depois. Então provavelmente ele deu seus primeiros passos, tanto na escrita como na leitura, neste local. Então receber vocês aqui hoje, no museu, um lugar carregado de memórias, de significados, de identidades, é algo profundamente simbólico. E estar hoje como presidente do museu, sendo ex-aluno da Escola Padre Reus, é um momento especial nesses 75 anos, pois também tem, pessoal, as raízes ligadas diretamente a essa escola, a Escola Padre Reus. Guardo recordações e lembranças com muito carinho dessa escola, que lá de 1989 a 1994 eu fiz da minha primeira à 6ª série. Então a formação da minha vida com certeza tem a contribuição de muitos professores, servidores, ex-alunos também. Então fico extremamente alegre pela essa parceria e poder o museu hoje receber vocês aqui para contar essa história, por estar com essa exposição aqui durante todo o mês de março. Então, uma abençoada tarde para vocês. Falem bastante, contem bastante, que a gente vai, como eu disse, eternizar esse momento. Muito obrigado do fundo do coração por vocês eternizarem essa história junto com o nosso Museu Caldas Júnior. Então, mais uma vez, boa tarde. A Escola Padre Reus está comemorando 75 anos de história, E vocês aqui fizeram parte dela em algum momento. Eu vou começar conversando aqui com a Mariazinha, pedindo para que se apresente, diga o teu nome completo e quais funções tu desempenhou dentro da escola, ou desempenha ainda, Mariazinha. Não, agora, atualmente, eu não desempenho mais, eu estou aposentada desde o ano de 2015, foi quando eu assumi. Eu assumi a escola agora em abril de 72, acho que como a Maria Tereza, acho que foi na mesma neta, E assumi em 1972 como
professora inicialmente e fiquei como professora uma época, depois assumi na parte da supervisão. E aí atuei como supervisora até o ano de 2000. No ano de 2000 eu assumi então a direção, que foi até o ano de 2015. Nome completo, Maria Gomes da Silveira. É porque vai que alguém não conhece a Mas famosa. Pode não conhecer, né? A senhora, nome completo, que funções desempenhou na escola? Está bem. Meu nome é Beatriz Regina Fofonca dos Santos. Eu vim para a Escola Padre Reus em 1º de agosto de 1984, assumindo a disciplina de português no curso, na época chamado curso supletivo, substituindo a professora Leonésias. Então, a partir dali, eu atuei como professora de língua portuguesa, tanto no turno da manhã, pouco tempo, mas também atuei ali, e à noite principalmente. Depois, a convite da Maria, da professora Maria Ulique e da vice na época, Claudete Peixoto, me convidaram para ser a coordenadora geral do ensino supletivo, que me fez passar uma noite toda em claro, tremendo as rótulas do joelho sem parar. Tal foi o meu medo e a minha insegurança em assumir um cargo pelo qual eu jamais havia pensado, porque eu sempre fui professora de sala de aula, principalmente com os maiores, alunos maiores. Com os pequenos eu não tinha muito sucesso não, porque eu me tornava uma mãe. E uma mãe que deixa a criança fazer tudo o que quer. Depois eu trabalhei como bibliotecária, também trabalhei no período da professora Sueli Ferreira como secretária do ensino supletivo, Mais tarde aconteceram eleições, eu fui eleita vice-diretora do curso supletivo, depois chamado Educação de Jovens e Adultos, não é? E assim eu segui a minha vida. Então, nos últimos anos, eu trabalhei como professora e trabalhei como bibliotecária, tanto do turno da tarde como da noite. E fazia uma manhã, né, Maria, para emprestar livro para os alunos, porque a função de bibliotecária, eu não me lembro qual foi o governo, foi extinta de uma escola. Então, uma escola que não tem uma biblioteca aberta, eu acho que é uma situação muito, é uma situação crítica para a educação. Então, eu me desdobrei. Eu trabalhei um pouco de manhã, um pouco à tarde e um pouco à noite. À tarde, eu fazia hora do conto. Eu fiz por 10 anos, né, ali a hora do conto. E para minha alegria e satisfação, eu sinto, quando eu voltei ao noturno, porque eu tenho um amor especial pelo noturno, sempre tive, fui muito bem recebida, muito reconhecida, muito respeitada no curso noturno. As mães do turno da tarde fizeram uma reunião com a Maria e pediram: queremos de volta a professora da biblioteca que faz a hora do conto. Isso me deixou muito feliz, porque passei a pensar assim, para muita gente, hora do conto é só um lazer sem muito significado. E eu, como professora de português, mais do que ninguém, sempre reconheci a hora do conto como um recurso didático-pedagógico muito importante, porque desenvolve a criatividade e a sensibilidade da criança. E assim eu segui minha vida até hoje. Eu estou falando aqui porque eu fiz assim, uma reflexão em casa, não vou chorar, mas sempre que eu passo pela escola, sempre que eu falo com colegas, eu me emociono profundamente, porque eu tenho a imensa saudade da Escola Padre Reus. Inclusive, o autor presente, nós tivemos a oportunidade de convidar a dona Yolanda.
a Yolanda. E nós recebemos com aquela música Yolanda, né? E assim por diante, foi feita uma paródia com a banda. Então, estava na minha escola, né? Estava na minha escola, para ver Yolanda chegar, falando coisas de amor e assim por diante. Então, a gente fez isso, e foi com muito amor que eu fiz. Até hoje, eu tenho o meu sentimento é de gratidão imensa pela Escola Padre Reus, por todos que passaram pela minha vida, pelas aprendizagens que eu tive, que foram muitas. Que ano a senhora deixou a escola? Eu deixei a escola, primeiro eu entrei em licença-prêmio em 2020, não é, Luiz? E depois, em 24 de maio, eu me aposentei, fui assinada a minha aposentadoria de 2021. Isso conta as duas nomeações. Eu entrei na minha nomeação antiga, em 2013 eu me aposentei, mas eu havia feito um concurso anterior e continuei trabalhando. Então é uma vida no Padre Reus. Senhora, nome completo? Jussara Ramos Vieira. Na verdade, assim, eu entrei no Padre Reus em 1993, através de um concurso para secretária na época, né? Foi a primeira leva de secretárias assim que assumiram nas escolas estaduais. E foi uma coisa também, uma bênção de Deus na minha vida, né? Porque eu amava a minha função na escola e trabalhei também todo o tempo na EJA, né? Na noite, no supletivo no início, como falou a Bia, depois mudou para a EJA, mas eu trabalhei todo o tempo que eu, né, fui ativa ali, eu trabalhei no turno da noite. Fazia, na verdade, 2 turnos, porque nós era de 40 horas, né? E foi assim, de fato era um ambiente muito acolhedor, a gente cresceu muito ali, né? E desenvolveu boas amizades, bons relacionamentos. A Maria, no seu papel de sempre soube também, né? Como diretora e também sempre estabeleceu assim um ambiente muito acolhedor, muito afetuoso também. Em todo tempo a gente não teve que dizer assim, tem muita saudade. Como a Bia fala, a gente passa na frente, né, e fica assim com o coração apertado, saudade da escola. Então a gente, alguns assim das anteriores, a Maria Tereza, eu não cheguei a pegar quando eu entrei, já tinha saído da escola. Né? Tive a oportunidade de ter alguns contatos depois, até pela questão de estar ali na pesquisa de aposentadoria, ou às vezes, né, de algum evento que houvesse necessidade de comunicação. Mas eu amava viajar no arquivo morto da escola, pra gente. É todo o povo ali, tudo que a gente conheceu, meus irmãos, meus primos, né? A Machado Ramos, tudo estudou no Padre Reus ali. Então eu tinha assim, muita. É um negócio muito bom, foi muito legal. E quando a senhora saiu do Padre Reus? Eu me aposentei em 2018. Minha filha ganhou gêmeas e eu fui ajudar, eu tive que me aposentar. Mas já estava pronto, o caminho já estava feito. Muito bom. A senhora? Eu sou a professora Laide Rodrigues. Eu entrei na escola Padre Reus em maio de 1998. Como professora, eu cheguei com 40 horas. Naquela época era difícil, né? Os professores, a maioria era 20 horas. Eu cheguei com 40 horas e meio assim inexperiente, eu era muito jovem, assim, eu vim do interior, de onde eu assumi, eu já trabalhava há 7 anos no interior, e fiquei com a primeira série, alfabetização, nunca tinha alfabetizado na minha vida, mas era um desafio e a gente não corre dos desafios. E naquela época havia também um certo preconceito contra o supletivo. Então os professores não tinham muita escolha, aqueles que podiam escolher não ir para a noite. Eles mais ou menos botavam a gente à noite. E comigo aconteceu isso.
40 horas, tu vai assumir a primeira série e também à noite. Como eu tinha o curso de letras, então eu assumi português e também, não sei o que associo que uma professora de português tem que saber, tem que ser artista, então educação artística também foi mudada. Bom, eu fiz o que eu pude para me sair bem nessa função de professora, mas aprendi mais com os meus alunos. Eu tinha alunos que eram muito mais artistas e que teriam condições de dar aulas melhores do que eu, mas aprendi muito com eles e isso a gente foi jogando e acho que me saí bem. Mas a minha função realmente era a alfabetização, então naquela época começou a surgir o construtivismo. Eu era uma professora tradicional, mas quis saber o que era o tal construtivismo, né? E o Paulo Freire me ensinou muito, agradeço a ele, e a paixão que peguei pela alfabetização foi graças a esses estudos, e acabei também com a alfabetização de adultos à noite, que era também um outro desafio, uma realidade completamente diferente do alfabetizar crianças de 7, 8 anos e adultos, né? E naquela época a gente eram os adultos mesmo, porque a Bia citou a questão do supletivo. A época que nós assumimos, o supletivo só aceitava alunos a partir dos 18 anos, não era, Beatriz? Sim. E então nós não tínhamos o jovem que hoje tem a EJA, né? Então foi incluído e essa mudança toda veio e quando nós estávamos ainda atuando, a questão do supletivo para a EJA, nós balançou bastante, né, as nossas estruturas, mas aí fiquei na Escola Padre Reus, ou Padre Reus, conforme queira, atuei 24 anos, a princípio em sala de aula. Em 1995, eu fui indicada como diretora da escola, atuei de 95 e há uma... Por que 95? 95 é que havia acabado o governo anterior, que ele que selecionava os diretores, indicava os diretores, e aquele meio tempo em que a educação estava se reestruturando, não houve eleições. Houve eleições em 96, quando eu concorri comigo mesma e fiquei então de 95 até o ano 2000, quando a professora Mariazinha assumiu, porque a gente havia só 2 conduções naquela época. Me aposentei em 2015. Também eu esqueci de citar um fato lá atrás, que eu fui estagiária, fiz o meu semestre de estágio probatório lá na Escola Padre Reus também, em 1982. Então era uma escola que já fazia parte da minha vida. E eu fiz o possível, né? Atuei esse tempo como diretora e o restante fiquei 33 anos como professora. Obrigada. José Luiz. Pois não, quer saber de mim. Seu nome completo, por gentileza, e qual a sua ligação com a Escola Padre Reus? José Luiz Rosa, brasileiro, casado, advogado, mas se chamar pelo nome ninguém me conhece. Não. É o Zinho. É o Zinho, meu pai era Cizinho, a tia Liz me chama de Luizinho, Luzinho, então tem essa história toda. A minha ligação da escola foi aluno, né? Se eu for contar a minha história do Padre Reus como aluno, tu pode mandar fazer um café com bolo frito ali, vai ficar 3 dias me ouvindo aqui. Eu tenho assim muitas recordações, todas boas do Padre Reus, desde o local, ali tinha na frente o Barbolão do Marcílio, Sim. jogava bolinha de gude ali era só saiba. Depois mais no fundo tinha o Antônio Salazar ali, o seu Plínio. Tinha a barraca de couro que quando funcionava, eles paravam as aulas lá de perto, da Várzea ali, né?
Mais no fundo tinha a casa do Grêmio, tinha o caminho de futebol que nós vivíamos ali. Né? Nós já vamos voltar nessas histórias da escola e da tua passagem pelo Padre Reus e o entorno ali daqui a pouco. Tá? Eu estou me orientando. Nós vamos voltar daqui a pouco. Vamos pegar aqui as gurias para elas desenvolver aqui a situação delas com a escola. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais também com vocês a respeito da própria doação, né, da família, do terreno da escola, né, para que a escola fosse construída e tudo mais. Mas nós vamos voltar contigo. Vamos ver as prof do Padre Reus aqui. Silvia. Bom, eu sou Silvia Regina Rosa, depois de casada, Rocha. Eu sou ex-aluna, né? Estudei em 1960, do 1º ao 4º ano primário, na época, e sou ex-professora. Eu trabalhei lá em 78. Trabalhei pouco tempo, porque eu fui para lá, acho que em março, eu era contratada, e em setembro eu estava grávida, aí saí e fui embora de Santo Antônio. Fui embora, meu marido passou num concurso e acompanhei ele. Então foi pouco tempo como professor de educação física. E eu acho que é isso aí. A gente conversa mais sobre a função junto com o Zinho lá da família envolvida com a criação da escola, do prédio. Maria Tereza? Maria Tereza Rosa Jardim, fui ex-aluna e ex-professora. Eu fiz da 1ª à 5ª série de Padre Reus. Na época se fazia admissão ao ginásio e se ia para o Santa Terezinha naquela época. Então a gente cursava os primeiros anos lá e depois ia para o Santa Terezinha. Retornei à escola junto com a Maria em 72 como professora contratada também. E já entrei na área de música. Já entrei trabalhando na área de música, porque eu já tinha iniciado a minha faculdade, já tinha concluído um outro curso de música também. Mas fiquei pouco tempo, porque eu casei em 74, na metade de 74, fiquei 2 anos e meio como professora. Mas esses 2 anos e meio, para mim, parece assim, nem sei quanto, porque o que a gente fazia depois, o que tinha de eventos, o que tinha de apresentações, o que tinha de... Eu lembro com muito carinho dos professores que ajudavam muito, do coral da escola, né? Agora as crianças estavam conversando, o pessoal estava conversando, e eu me lembrei que a última apresentação que eu participei do coral foi no meu apartamento em Porto Alegre. Eu morava num apartamento de 2 dormitórios e recebi uma serenata organizada pela Ilza Hartmann. Ela foi a Porto Alegre com todo o coral, botou todo mundo, subiu 6 andares de elevador e lá fizeram uma serenata para mim. Bom, quando eu me lembro, eu tenho vontade de ficar chorando a vida, né? Então, e depois também, eu digo também que além do pouco tempo que se trabalhou lá, ou que eu estudei lá, nós tivemos uma vivência intensa com o Padre Reus, porque a mãe a vida toda conviveu com o Padre Reus. Então, a nossa vida sempre foi em função do Padre Reus. Nunca foi diferente. Já voltamos a essas lembranças maravilhosas. Ana, te apresenta. Eu sou Ana Maria Ramos e estudei o curso primário naquele tempo, né? 1º ano primário, que se chamava. E tive professoras maravilhosas, que eu nunca vou esquecer. Na 1ª série, eu tive a professora Carmen Randazzo, e onde a sua irmã Vera, saudosa Vera, ela fez um estágio na nossa turminha. Então a Carmen levou ela com muito carinho, apresentou para nós e ela fez o estágio lá. No 2º ano primário, eu fiz com a professora Nízia Aquino, acho que é a tia. E no 3º com a minha mãe, E na 4ª série, de novo com a professora Nise. Eu tinha um carinho muito especial por ela, era muito humana, muito querida. Então, tem várias recordações maravilhosas, bastante apresentações, onde elas me vestiam de pijama e umas coisas de coelhinho, e eu apresentava a réplica Passo. Depois, para recitar uma poesia, me chamavam. E essas recordações que a gente tem de infância, minha turma era maravilhosa.
e eu tenho recordações do Padre House mesmo. Então, quando a gente se vê por aí, as minhas colegas, não tem nenhuma aqui agora que estudou comigo, mas a gente sempre se lembra muito daquela época. Foi muito bom. Tem bastante recordações. Pois é, daqui a pouco voltamos com essas lembranças Ah, também. Ana? Eu sou Ana Maria Gomes de Souza, lá no Padre House era Ana Maria Ramos Gomes. Então, estudei lá dos 9 aos 13, mais ou menos, acho que, porque eu tinha feito a primeira série fora, lá no portão, o segundo aqui, e depois com a professora Lair Colombo, que me marcou muito. Lá ela me alfabetizou, foi minha professora. E quando eu cheguei no Padre House, ela também foi minha professora, então eu tinha paixão por ela. E depois foi uma época muito boa, foi ali que morava mais no interior, então ali quando a gente chegou aqui, mais na cidade, foi muito bom, a gente tem os colegas até hoje, né, quando a gente se encontra, sempre é lembrar daquela época. E na quinta série tinha, que a Maria Teresa falou, o exame de admissão para o Santa Terezinha, que era um vestibular. Difícil. Fazer cursinho. Eu lembro assim que daí a gente ia lá, fazia a prova, depois era exposto lá no pátio. E a gente ia lá e eu não tinha nem coragem de chegar lá, porque será que eu passei? Mas passou, então sinal que realmente era uma escola de qualidade. Então só tenho boas lembranças. Pois é, boa. Jussara? Eu sou ex-aluna, Jussara Borba. Eu estudei no Padre House de 61 a 66. Também na minha época tinha uma admissão. Eu fiz, né, o cursinho para a admissão. Passei também na primeira prova de admissão, onde eu fui estudar na escola estadual. Na época era lá na Barão do Caieiro, a escola estadual. E nós somos em 9 irmãos. Meus 8 irmãos todos estudaram também na escola Padre House. Na época que eu estudei, era a dona Yolanda, que era a diretora da escola. Também era muito bom, nós gostávamos. Na minha rua era muito cheia de criança e todos eram alunos do Padre House. Então, nossa, tinha aquela turma, ia, né, se divertindo até a escola, estudava, depois voltava para casa. Então a gente vinha sempre contando alguma coisa, alguma novidade da escola, né, que a gente tinha naquela época, era muito bom, muito divertido, né. Nos recreios, a gente saía para brincar no pátio, né, era muito divertido. Eu trago também boas lembranças para a escola. É isso aí. Professor Luiz Edmundo, que está à frente da escola agora, é uma história recente, mas desde quando e quais as funções que tu já desempenhou na escola? Eu cheguei na escola em 2013, na verdade 2012. Tão recente, né? 26 de dezembro de 2012. Era a Mariazinha, a diretora, eu acho que eu não sei nem se ela sabia que eu ia para lá, eu sei que eu cheguei com um papel lá. E mostrei pro Zé e o Zé chamou a Mariazinha. Não sei se ela sabia que eu ia, não sabia, né? Era por indicação da 11ª coordenadoria. Eu fui... Você foi aprovado no concurso e dentro da escolha lhe coube daí o Padre House. Eu sou como professor de História, né? Professor de História, chegou como professor de História para Padre House. Daí eu trabalhei 3 anos. Foi exatamente um estágio probatório. Aí a Maria se aposentou. E daquelas que estavam lá, ninguém podia ou queria, estava procurando alguém para assumir a bomba. Certo? Daí ficou toda a diretoria da Maria e só eu entrei como diretor. Né? Todos que estavam com a Maria continuaram. Sim. Então isso foi em 2016, primeiro ano. E eu estou lá desde 2016. Né? 3 mandatos. Como diretor da escola. Primeiro diretor homem masculino da escola. Antes só diretoras meninas. Só diretora. Assumiram
quase 70 anos da escola, vocês sozinhas aí, Não, eu acho quase 60, porque a escola faz 15 que eu sou aposentada, durante 60 anos, começando pela professora 2016, vai fazer 65. Eu estou perdida, né? 34. 4 mandatos de 2016, 26, 10 anos, 65 anos, a escola esteve comandada por mulheres. E aqui, ó, maioria mulheres, ó, força, meninas têm poder. Então, a professora Mariazinha, uma das mais antigas, então viu essa gente toda chegando na escola e saindo da escola, Mariazinha. Qual é a tua lembrança mais antiga assim, da escola? Como que era a escola quando tu chegou lá? Uma coisa que eu gostaria de dizer antes é, escutando aqui todos os participantes, muita coisa eu lembrei. É que a memória não é muito ruim, mas coisas é impossível lembrar de tudo. Mas eu fiquei me lembrando de muitas coisas nas citações de cada um. Tu perguntou sobre a mais antiga, a lembrança mais antiga. Olha, lembrança assim mais antiga, em especial eu não tenho, porque eu fui vivendo o dia a dia e me interessando por cada uma das coisas. Então, nas chegadas e saídas, os momentos, as apresentações, as chegadas, as trocas de diretores, de professores chegando, é claro que eu não me lembro de todos, mas isso muito eu lembro. E uma coisa que é muito presente é a garra que se tinha procurando sempre fazer o melhor. Isso não era eu, era o grupo, eram os pais, eram os alunos. Nós temos, eu acho que agora o professor Luiz vai concordar comigo, nós concordamos e recebemos um número muito bom de alunos. Nós não escolhemos, mas temos sorte em receber os alunos. Sempre muito bom. Os alunos escolhem bem. Então, essas chegadas, as trocas de CPM, de direção, as festividades, cada um a seu modo construiu o que é a Escola Padre Reus hoje. Tá bem. Vamos voltar um pouquinho então, já que a senhora, eu acho que é a mais experiente daqui, né, que já pegou todos esses momentos da Escola Padre Reus, mas nós vamos voltar um pouquinho na história para começar a entender como é que surgiu a escola, tá? Para quem não conhece. Pela documentação que vocês nos trouxeram, pelo que eu li sobre a escola, ela foi fundada em 1951 e o nome era Escola Isolada de Pitangueiras. Funcionava lá onde era o café comercial, depois virou a loja de Santa Isabel, hoje é a Rancho Pizzaria, né? Então era um prédio lá que foi o nascimento da escola. Né? Nós até temos ali os painéis trazendo as fotografias dos prédios ali. E depois, em 1952, a escola andou, saiu lá do café comercial e veio ao lado da onde a escola está hoje, é isso, né? E essa mudança da escola se deu também pela doação do terreno, né, de parte do terreno, que era a propriedade da firma Osório Lopes e Companhia, de propriedade de uma família, né, de duas famílias, né, de vários sócios que eram proprietários de um grande terreno ali nas Pitangueiras e que muito ajudou, não só a fundação da Escola Padre Reus, mas também propiciou a fundação da escola, que hoje é a Escola Estadual Patrulhense também. O terreno também foi doado a partir da Osório Lopes. Então, é bonito de ver como essa família, que não por acaso está aqui representada hoje por 3 pessoas
que também trabalharam, estudaram e trabalharam na escola e com lembranças de casa, né? De uma das diretoras que passou por lá e que fez a diferença na escola. Foi a dona Yolanda Rosa. Queria que vocês, gurias, e o Zinho também, nos contasse sobre essas lembranças, já que ela não está mais aqui para nos contar, mas dessas coisas que vocês viveram em casa com a dona Yolanda. O que ela falava sobre a escola e que vocês também vejam que conseguiram ficar com essa herança, com este brilho no olho pela escola Padre Reus. O que fez nascer esse amor tão grande pela escola, né? Foi uma doação de um terreno, a construção dessa escola, mas que também faz parte da história de vocês. Queria que vocês relatassem agora, desde quando vocês lembram disso? Eu vou começar dizendo o seguinte: eu nasci em 52, no ano que a mãe começou a trabalhar no Padre Rosa. Olha aí. Ela casou um Cria ano do Padre antes. Rosa. Ela casou um ano antes. Ela foi morar ali exatamente na Casa Amarela, que nós temos até hoje. E aquele jacarandá ali da frente foi plantado no dia que eu nasci, por ela, pelo pai. E a partir dali a nossa vida foi Padre Reus. Tudo que nós lembramos é Padre Reus. Ela chegava em casa sempre contando todas as histórias. Chegou fulano, chegou, o aluno fez isso, o aluno fez aquilo. Eu lembro de uma época em que ela pegava uns alunos mais carentes, não sei se a Silviozinho lembra disso, e hoje em dia a gente não poderia jamais fazer isso, mas naquela época parecia super normal. E levava para casa e dizia: tu dá um banho, bota uma roupa nova, vai ali no Armazém Andrade, compra uma camisetinha nova, ele tá sem roupa, veste, dá o que comer e manda de volta para a escola. Gente, hoje em dia a gente não pode fazer isso, mas naquela época se fazia. Se fazia para muitos alunos e muitas crianças que hoje em dia eu vejo. Eu me lembro das histórias e fico pensando: meu Deus do céu, a mãe é uma pessoa à frente do tempo dela e ela nos envolveu com tudo isso de uma forma que para nós, eu acho que o Padre Reus faz parte da nossa família, não é outra coisa, né? Não é diferente, é uma extensão da nossa casa. Não é para menos que hoje a minha filha também dá aula lá, né? Também dá aula lá, a Maria também deu aula lá, né? A nossa irmã também. Continua, a família continua lá. Sim, complementa, o que tu achar. Como eu falei, tem muita coisa para. As lembranças são muitas, né? E a mãe gostava, ela curtia aquela escola. E eu me lembro muito do. Ela inventava moda, né? Sempre. O pai, embora de origem italiana, a minha avó era italiana pura, o pai tinha muita paciência. O pai tinha muita paciência. E parece que, eu acho que pela força, se a mãe tinha 90% de força, ele botava mais um 100 em cima. Né? E tudo à disposição da escola, tinha que funcionar. Então tinha os funcionários da cooperativa, né? A cooperativa foi fundada em 68, também, que ali, na própria cooperativa, tinha que estudar. Então vocês imaginam, a cooperativa, na época, teve mais de 100 funcionários, né? Prestava atenção que a maioria eram morenos, né? Eram morenos, ali, parece que concentrou ali Pompílio, Mário Nascimento, aquela turma ali da pesada ali, e o pai adorava, não sei se não é por ser eu acho que a raça melhor de conviver é a raça dos morenos. São sempre alegres, sempre felizes, e ali eles faziam as festas, tudo, e acomodavam os alunos, né? Era muito interessante. Eu me lembro muito da professora Rubina, né? Professora Rubina, que a gente, no intervalo, né? Uma das atrações é cuidar do que a dona Rubina fazia. Ela estava sempre xingando mas era uma alma doce, chamado assim, Yolanda, aquele desgraçado do diabo. Aquele desgraçado. Quando vinha as vacinas na parede, desse tamanho assim, aquilo já tirava álcool quando entrava na frente do. Vocês tudo se lembra, né? Sempre tinha que gritar: olha, a vacina está aí, ó, a é grande. A corrida é verdade. A merenda, o arroz com leite,
As rosquinhas fritas da Maria. A cerveja, tinha a Dona Irene. A Dona Irene, o arroz com leite. Ali tinha a hora do arroz com leite. Tem aquelas histórias, de vez em quando dava uma bagunça ali no bolão, tinha um bar na frente do bolão ali, dava umas histórias, e a escola tinha uma sala de aula que era virada por, então parava tudo, sempre dava. Quando não tinha, tinha um bêbado de folclore no Graxaí, que passava falando, né? E parece que todo mundo conhecia, era um bêbado que todo mundo, e não fazia mal para ninguém, né? E tinha a lei do Graxaí, quando parava na frente, parava na escola, era o tio Brito. Tio Brito, quando parava ali, a atenção era voltada para o tio Brito, evidente. E o pessoal que vinha, chegava lá, né? Eu me lembro que a questão da política era muito severa, né? Era muito severa, né? Eles se preservavam muito para não haver essa, né? que era muito importante. Eu acho que isso aí a mãe adotou a mesma estratégia do pai, ela quer votar, pede o voto, né? E eu não digo voto para ninguém. E a escola, democraticamente, também era, né? Mas tinha muita passagem boa ali, os colegas, né, Jussara? Eu me lembro ali adiante, ali tinha um fundo, te lembra? Tinha um monte de fundo, uma família pobre. Aquele pessoal da bacia, ele era tudo bem pobre, tudo estava lá, mas todo mundo se dava igual, sabe? Mas eram muito pobres, né? Tudo de chinela havaiana. E aí veio, a Ana falou da professora Ana Chanise. A Tia Nise, depois que ela faleceu, eu fiquei sabendo, a Tia Nise devia ser condecorada a Madre Teresa de Calcutá da escola. Porque o trabalho que a Tia Nise fazia ali na bacia, ajudando as pessoas, só que eu bebo quieto, né? Ninguém, né? Depois que ela faleceu, a gente foi saber quantas pessoas ajudou a mãe, né? E quando elas se davam conta que tinha alunos na bacia que não estavam frequentando a sala de aula, elas se juntavam 2, 3, saíam da escola, iam lá e botavam o dedo no nariz, os pais, eles têm que estudar, as crianças precisam ir para a escola. Eu não sei o que elas faziam, elas convenciam, traziam de volta para a escola. Hoje em dia a lei até ajuda mais, apoia mais isso, né? Mas naquela época muitas crianças faltavam muito às aulas, né? Desistiram. E daquela, havia a questão do trabalho, né? Exato. Que as crianças trabalhavam para ajudar as famílias, Depois que abriu, na época ainda que comercializava uma rapadura na beira da estrada, Pois é, caminho da praia, né? Com essa função da escola, do prédio da escola ser bem próximo ali a RS 030, ter ali uma distração bem grande para os alunos. Como é que era o trabalho das professoras, principalmente aqui, as mais antigas, de segurar essa criançada dentro da escola para eles não quererem ir lá para a beira da faixa, olhar o movimento, como a gente vê hoje, que os jovens gostam bastante, né, dessa... Como foi para vocês, professora Beatriz, aí quietinha? Eu não lembro de ter curiosidade de ir. O movimento era mais na rodoviária, onde eles vendiam. E eu creio assim que ainda não temos umas gerações muito submissas aos pais. Os pais não tinham um certo controle sobre os filhos também, né? E também chegar em casa. Sim, quando a direção da escola, né, alguém chamava na escola para a coisa pegava, né? Não tinha que era sério, né? Levar mais a relação, né, de respeito com o professor era diferente. Tu entrava numa sala de aula, todos os alunos levantavam. O diretor, então, meu Deus, chegou o diretor, ninguém dava um pio, era o diretor que estava entrando na sala de aula. Então, essa questão de respeito era. Mas a atração era ali mesmo, né? Eu me lembro, Jussara, o teu pai uma vez foi no. O pai era oficial de justiça, né? Sim. Foi meu colega que trabalhava fora, grande Lisboa. Ele foi lá no colégio e levou o seu ensino, que era o administrador do presídio. Do presídio, né? Isso. E todo mundo falava, o que ele está fazendo aqui? Aí o seu ensino foi para explicar, né? Tinha um boato, os presos estavam passando fome, isso, aquilo.
E ele foi lá, com aquele jeito dele, né? Uma hora falava fino, uma hora grosso, misturava, tinha dois tons de explicar por quê, o que estava acontecendo, que os pais, os alunos colaboravam, que não era assim, que ninguém apanhava. Né? E o teu pai que levou me lembro num chipzinho, botou um chip de lado ali, a escola bate um chorão ali, quando ele parou ali, tudo bem, o que está acontecendo? Até porque não era comum botar ali dentro, né? Ele botou o jipe e desceu no hoje. O senhor Ensina e o teu pai, grande Luiz Borba. Como eram as aulas no seu tempo lá no Padre Reus, professora Beatriz? Tão quietinha? Quero que a senhora me conte. É que a minha experiência, ela é um pouco posterior ao que as meninas estão se referindo, né? Então, como eu vim para o Padre Reus, eu saí da escola Marçal Ramos, né? E vim para cá, nessa escola, em 84, e assumi no supletivo na época, não é? Então, eu fui muito bem recebida, a Maria foi uma das pessoas que me receberam, né? E eu assumi direto à noite. Eu disse assim, olha, eu não tenho experiência com trabalhar com adultos, nem à noite e tal. E a Maria sempre muito tranquila. A Maria tem uma diplomacia invejável, né, Maria? Então, eu disse, olha, eu não tenho experiência nem de dar aula para adulto e nem de trabalhar à noite. Ela me tranquilizou e a partir de então, deu muito certo. Eu trabalhava sempre à noite. Então, o meu contato com o diurno, tanto manhã como tarde, eram contatos esporádicos, quando tinha uma reunião geral com todos os professores. Mas a minha presença mesmo na escola foi no ensino supletivo. E os alunos que procuravam o supletivo nessa década de 80, como é que eram os alunos para o supletivo? Olha, primeiro, a Maria lembra, nós fazíamos aulas preparatórias para aplicar provas. E tínhamos assim, vaga, por exemplo, para 60 alunos e tinha 100 alunos inscritos. Então, eu me recordo, tem uma aluna que até não esqueci o nome dela, chamada Eliane. Essa menina chorou tanto quando não constava o nome dela na lista dos aprovados para ingressar no supletivo, que até hoje, assim, eu jamais esqueci. Eu nunca vi um choro tão sentido, tão lastimando demais. Então, a gente fazia isso, porque eram poucos os professores. Na época, era difícil o professor que optava pelo turno noturno. A Maria sabe bem disso. Então, aquele que optava, assim, a escola segurava de todas as formas para permanecer. E quando alguns eram delegados para ir trabalhar lá, nesse turno, não acho que era pela organização familiar, pela organização da vida pessoal, eles não optavam por isso. Então, nós tínhamos alunos muito bons. Como, na época, nós tínhamos, assim, poucos recursos, então, queimou uma lâmpada, chama um aluno. Olha, tal aluno entende de eletricidade, vamos lá trocar a lâmpada. Então, olha, está acontecendo algum problema lá no banheiro masculino. A gente chamava fulano, vai lá e olha o que está acontecendo. E assim por diante. Mas eram alunos assim, que eu tive muitos alunos trabalhadores nas fábricas, que eles diziam, professor, eu estou cansado porque eu trabalho em frente a uma esteira o dia todo e eu não posso me sentar. Se eu me sentar, eles me despedem e eu preciso desse emprego. Então, a maioria deles, eu tive muitas alunas empregadas domésticas também, mas eu vou dizer para vocês, como eram alunos bons, como eram alunos interessados, esforçados, responsáveis, mesmo com todo o cansaço físico, eles não desistiam com facilidade. Então nós tivemos assim, o ato de formatura naquele tempo, vamos dizer assim, de turmas com 80 alunos, concluindo o ensino supletivo, com 60 alunos, concluindo o ensino supletivo. E eram alunos muito bons.
eu tenho assim saudade imensa das aulas que eu conseguia trabalhar com eles, pela atenção, pelo interesse que demonstravam, mesmo com as suas limitações e dificuldades, mas o interesse era muito interessante. Era muito bom ver aquele aluno dentro da sua limitação tentar vencer e adquirir um conhecimento, né? É gratificante para o trabalho. Muito gratificante. Depois que eu entrei em 93, já minha noite de secretária, a gente já era o mesmo número de alunos, assim, os 3 turnos, a média de alunos era mais ou menos a mesma. Era 250, 240 alunos. Né? Eu cheguei a preparar teve um ano que nós tivemos 90 formandos da turma da EJA. Era muita gente. E na verdade... muita gente que tinha desistido, né? Mas na verdade, assim, a escola não tomava conta de todos os alunos que faziam a prova, porque nós não dispunhamos de professores, né, Maria? A gente não tinha professor suficiente para atender toda aquela gama de alunos que procurava a escola. Não, ele não conseguiu aquela média, né? Mas teriam condições de cursar. Com o tempo mudou, ainda bem. E daí foi abolida esta prova, que era a prova de português, de matemática, de história, geografia e ciências. Era uma prova classificatória. Na verdade, a pessoa vinha sem, não exigia nenhuma documentação pregressa de escolaridade, né? Não tinha nada. Fazia essa prova até para ver se a classificação, porque nós trabalhávamos com o bloco 1 e o bloco 2, né? Então, agora o bloco 2 era... Vocês comentando a respeito do turno da noite, eu quando fui professora lá não tinha o turno da noite, mas eu lembro que foi colocado o turno intermediário exatamente pelo excesso de alunos. Era um turno das 11 às 2 da tarde. Eu consegui convencer a mãe, uma época, de não botar no tempo desse turno, porque eu adorava o sopão. Então eu consegui convencer a mãe que me botasse nesse turno. Eu frequentei, não sei se um mês, alguma coisa nesse turno, depois voltei para o turno normal. Mas para conseguir acomodar todos os alunos, toda a demanda de alunos que vinham para a escola, elas conseguiram colocar este turno intermediário, já que não tinha o turno da noite. E não tinha sala suficiente. Não tinha sala suficiente, a escola era pequena. Das 11 às 2. Tu estudou nesse turno? Eu estudei 3 anos. Eu tive nesse turno. Por escolha tua? Não. Porque era o que tinha. É o que tinha. Foi dividido as turmas, né? E aí eu caí para esse turno e fiquei ali. E como é que conciliava? Tipo, tu ia, passava o horário do almoço na escola. Eu saía de casa às 10h30. Almoço pra você. Eu saía de casa às 10h30. A mãe fazia um feijão mexido com café preto e ovo frito, que eu amo até hoje. Uma substância. Sim. Ia para a escola, lá tinha o sopão. Ou um carreteiro, ou um arroz com salsicha, uma massa. E vamos dizer que as nossas cozinheiras, as serventes de lá, eram maravilhosas. Era um capricho incrível. Aí a gente comia naquele lanche da escola, 2 horas a gente saía da escola, chegava 2h30 em casa, chegava, a mãe já estava com o café da tarde pronto para nós tomar o café, porque tinha passado o meio-dia na escola. Não tinha recreio. Essa do turno intermediário não tinha ficado sabendo. Não sei quanto tempo. Não tinha recreio. E aí não tinha recreio. Não tinha recreio, só ia no banheiro. Não tinha recreio. Eu acho que o intervalo a gente comeu o lanche, né? Era o intervalo do almoço. Isso, porque a gente não saía pra rua, porque tinha que comer. Sim. Então a gente não saía pro pátio. Não, para não dar ao menos tempo, né? Acho que não tinha tempo. Consegui acomodar o número de alunos. Depois Tu estava comentando que tu trabalhou nesse turno? Não, eu trabalhei, mas não no Padre. Quando eu fiz o estágio, meu estágio, aí a gente classificava em 2 etapas. Acho que foi uma lei que veio, né? Não tinha espaço. Não E tinha depois 7ª e 8ª série. Eu digo uma coisa que eu gostaria de dizer em função de... Com certeza, pode falar. Bom, em função de número de alunos, de exames de admissão,
duas coisas devem ser consideradas. Uma educação que afunilava. Era tempo da 4024, então, ia do 5º ano, ginásio público não tinha. O Gregório uma vez emprestou salas. Então, fazia de tudo e por isso existiu a admissão, porque era uma educação mais seletista. Outra coisa, muitos alunos nós tínhamos, porque o município não ainda assumia essa parte da educação. Hoje tem escolas do município que tem muito mais alunos que Bariloche, que Espírito Santo, porque tocou para o município assumir essa parte da educação. Sim. Então, aí ele selecionou mais. Questão de EJA. O Bariloche foi um pioneiro na 11ª em ter a EJA. Fruto também do esporte pelo Bariloche, desse lado social da diretora Dona Yolanda, que ela, olhando o lado social, ela via grande número de pessoas que não tinham estudado, que eram analfabetos, então existia pouco professor, existia tudo, porque o Estado ainda não estava acostumado a assumir essa parte. Hoje eu vejo propaganda, vamos estudar, coisa. Bariloche mesmo tem uma faixa na frente. Não, a gente vai atrás do aluno em casa. E não. A história continua. Naquela época se selecionava porque tinha muito adulto que não tinha tido oportunidade de ir à escola. Aos poucos isso foi melhorando. Outra coisa do que não. Não sei, acho que vai perguntar. Pode falar, professora. Senhora. Do lado social da Dona Yolanda, gabinete dentário, que ela e o CPM lutaram para conseguir aquele gabinete, para oferecer atendimento odontológico aos alunos. Mas depois o Estado buscou o nosso gabinete. Sim. Porque ele não queria mais mandar dentista, né? Mandar. E depois eles recolheram. Então, tinha esse lado. A Dona Yolanda, todos fizeram a sua parte, mas vou dizer que da parte social, por exemplo, ela era uma diretora que no inverno dizia: quer ver o aluno que está com dificuldade, que não tem um tênisinho, um agasalho, eu saio na hora do recreio e fico olhando. Dá para ver, porque se é muito frio, ele está sem agasalho, aquele que precisa. Ela tinha essa preocupação também. Então, a escola tinha esse lado social muito grande. Hoje se corre atrás de professor e aluno, existe um bom assessoramento, mas não em termos da escola. Se lutava para ter ali. Hoje tem termos mais amplos. Por exemplo, atendimento social, tem CAPES, tem outro tipo de atendimento que não é no horário da escola, não é para a escola. Naquele tempo se fazia, porque a escola queria dar conta da sua clientela, não só em termos educacionais, já que é 4024 afunilava muito, sabe? Sim. Mas também era isso, com bons professores e também o lado social. Se queria manter o aluno na escola, porque sabia que ele bem atendido, ele com educação, ele podia vencer, ele podia fazer pela sua comunidade. Podia progredir, claro, retorno vinha para a própria comunidade. Sim. Então, são coisas assim, era uma realidade diferente, mas fazia o seu lado, como agora tenho certeza que procuram fazer, né? Mas era uma coisa, bem antigamente era diferente.
salas de aula, algumas construídas pelo próprio CBN. Pois é, eu ia perguntar sobre a estrutura da escola. Ela nem sempre teve todos aqueles prédios, aquela disponibilidade de salas que teve, né? Quando ela foi construída ali, no lugar onde ela está hoje, quantas salas de aula tinham por ali, vocês sabem? Tinha só aquela parte da frente ali, né? Tinha só a parte da frente. Ali eu tenho que estudei, né? Acho que eram umas 5, 6 anos. Onde é a parte administrativa e as salas 3 e 4. Primeiro Primeiro L. E nos Porque fundos, bem antes foi para ali, mas não ficou bem ali. Ficou na Casa Amarela, ali do seu Batista. Era a casa do seu Que é que Batista. atendiam, né? É a casa ao lado. a escola antiga, bem antiga, tinha todo aquele L e atrás ali onde, eu não vi agora se vocês construíram, tinha um balcãozinho e ali tinha várias salas de aula, que algumas tu tinha que passar por dentro da secretaria para chegar lá. Porque tu não tinha o acesso da rua, tinha a cozinha e tinha aquelas salas de aula ali. Então era só um Lzinho, aquele primeiro L. Quando nós entramos ali com o professor Luiz, ainda disse assim, olha, fecharam os arcos todos aqui, que ali era um espaço aberto. Era Era no aberto. Vitória. Era tudo fácil. Era no Vitória, era no fundo. Assim. Exatamente. Tudo era no fundo. Hoje tem mais sala de aula lá atrás, né? Acho que o que a senhora está falando hoje, eu acho que talvez Tem tem a um prédio. cozinha e a biblioteca, aí as duas salas. Eu acho que sim, que era onde era um galpãozinho. Que ali eu fazia as aulas de música, eu me lembro do galpãozinho. Quantas salas de aula o Padre Reus tem hoje? Usando 10, 11. Tem, mas tem sala de educação física, uma sala Tem uma sala específica. para guardar os equipamentos de educação física, né? Tem uma sala que agora a gente está leiteando, disse que vamos ganhar, que é uma sala para AEE, porque o AEE hoje é muito importante. Sim. Né? E tem uma sala de vídeo, né, que é a mesma, continua. Tem a quadra, né? Só que essa quadra não é coberta. Né? Não é coberta. Nós reformamos ela, pintamos ela e deixamos ela melhor, mas ela não é coberta. E vocês, Guri, no tempo que vocês estudavam no Padre Reus, as Anas, o que vocês mais gostavam da escola? Vamos começar na Ana Maria aqui primeiro. Não O vai que dizer que é tu mais... Tua lembrança, assim, o que te faz suspirar pelo Padre Reus ainda hoje? Não, são lembranças boas, como eu já disse, e aquelas atividades que sempre envolviam o coral, que eu participei. Fez parte do coral. Achei uma foto minha. É. E aquele coral primeiro, né? Sim, Antigo. da gravatinha É verde. verdade, ela também foi professora lá. Sim, ela Não, contou. não foi professora. A dona Foi. Ah, Sim, minha foi. mãe Sim, sim, foi. sim, não, tá certo. Eu tenho recordação de uma bandeirinha que passava, que eu quero saber muito, porque só eu que lembro disso. Tinha uma bandeirinha azul que passava, não sei se era a ordem do recreio, o que era aquilo, Mariazinha? Era quando fazia a divisão para ir na merenda ou no banheiro, né? A gente tinha aquela bandeira, né? Isso aí eu não lembro. Era aquela sala. Não é do meu tempo. Por que eu não sei por que eu me Maria lembro Tereza, daquilo. acho que foi antes, eu sei de vir contar, Pois mas acho que foi é, antes de eu nós não chegar. lembro dessa bandeirinha, não. Passava uma Mas existia bandeirinha de bandeirinha. feltro azul, assim. A flama aquela? É, e numa varinha. E uma professora, que é a minha mãe, uma vez bateu na cabeça de um aluno que estava incomodando e quebrou a varinha. Mas não foi na minha, né? Hoje não é. Hoje dá conceito de ter processo. Mas são Mas coisas de recordação. Mas deixa eu dizer que apesar de algumas atitudes assim, que a dona Rubina te xingava, A a mãe dona bateu com a Rubina. varinha, elas eram extremamente acolhedoras. Ah, né? sim, Todas sempre as foi. professoras. Todas. Sempre foi. Tu te sentia acolhida e abraçada por cada uma delas, não era só por uma, era por todas. É verdade. A professora Leonese também, ela Também. Era brava. Égua da Leonese. Eu lembro muito Ninguém gostava dela na escola, né? Eu lembro muito da professora Rubina. Ela nos cobrava tabuada e tu não podia repetir. Ela chegava, tinha que dizer na ponta da língua. 2 vezes 2,
Não podia repetir. A gente ficava 2, não podia. Eu tinha que só pensar. E depois ela mandava nós estudar mais, depois ela vinha cobrar. Mas a gente aprendeu a tabuada. Mas eu tenho trauma de matemática. Ai, mas era muito. E ela era muito querida depois fora da aula. Mas outra coisa que era feita na escola era a catequese também, a primeira comunhão. As professoras da escola é que davam a catequese lá no salão paroquial da igreja local. Quando ainda era de barracão, barracão. E teve aquele Onésio. E depois da primeira comunhão, todos os participantes voltavam para a escola e eram recebidos por um café maravilhoso. Acho que tem foto aí no café de Piranga. Um chocolate quente. Esse café. Tem foto da primeira comunhão. Tem. Ana, e as tuas lembranças? Qual é as tuas lembranças mais antigas, assim, que te fazem suspirar pelo Padre Reus? Que ficam, né? Não, eu não citei ali que na minha época a diretora era a dona Esther Ramos. E a professora Rubina me marcou muito também, porque ela tinha aquele jeito dela, né? Que pra gente era brava, principalmente. Ela já tinha o tamanho dela. A minha professora, a Laíra, era assim, porque me alfabetizou lá e depois que era que eu adorava. Mas a professora Rubina, eu lembro das contas de dividir quando ela deu. Daí a gente tinha medo, né? E eu lembro que um dia ela chegou do meu lado, assim, eu fazendo a conta, e ela disse assim pra mim: "Tu não vê que não é assim, infeliz?" Era bem assim, né? Mas daí se a gente não sabia, não ia saber mais, né? Então são lembranças boas, assim. E também o que eu sinto, assim, até hoje, aquela amizade, aquela coisa que a gente não tinha quase nada, né? Nem nas casas a gente não tinha. Televisão a gente não tinha, televisão era poucos que tinham. Daí tinha a professora Terezinha, do Valmir. Sim, ela tinha eles moravam ali onde é a Ana Bergamin hoje, né? Na outra casa. E ela trazia um grupinho, de vez em quando vinha na casa dela, no turno inverso, para ela ensinar. E ela tinha televisão. E às vezes a televisão estava desligada, mas só a gente vê lá a som. Nós ficávamos assim loucos que ela ligasse a televisão, mas ela não ligava. Mas aquilo para nós era uma coisa. Ver como vocês estavam falando, né, que iam nas casas, que davam esse acolhimento com as crianças, né, de levar na casa. Lá ela servia um lanche para nós. Então essas coisas que hoje em dia não dá mais mesmo para fazer, né? Hoje em dia eu não sei se eu acho que a sociedade já não permite não mais permite, isso, já. Porque tudo vai ser julgado. Já os pais. Eu lembro bem da época que a gente tinha um grupo de coral e um grupo de professores maravilhosos, que a casa da Ilza era um monge. O que a gente fazia nas apresentações? A gente ficava com as professoras, porque depois que a gente teve coral, a gente era convidado para tudo. Era missa enviar a mão, era não sei o que, né? E a gente ia para todo lado. E a gente lotava os carros dos professores. Na época eu era noiva do Caíque, enfiava tudo, tinha umas 10 crianças atrás, sem cinto de segurança na época. E os pais permitiam e confiavam na gente. Sabiam que a gente ia levar com cuidado, ia trazer de volta com todo carinho e cuidado. Era uma época diferente, com certeza era uma época diferente que se vivia. Relação de confiança As diferente. professoras trabalhavam também 20 horas, não era... Hoje em dia a maioria trabalha 40 horas por mês, né? O salário era melhor, mas era 20 horas. Então as professoras também tinham mais tempo também. A gente viu esse momento de estar falando do horário e que à medida que as professoras foram tendo o seu carga horária picada, já não vinculava com a escola. Já não ficava tanto tempo, né? A gente foi vendo isso. Depois pegava duas escolas, foi percebendo assim. Tinha que conciliar às vezes faculdade, né, e trabalhando. Mas tu ainda fazia um determinado número de horas ligado àquela escola. Mas daqui a pouco tu já tinha, né? O currículo ainda tinha, né? Mas o professor sempre, por
por diminuir, né, tu era obrigado a assumir mais 20 horas. Então tu já tinha dificuldade de ficar atrelada à escola, envolvido com eventos da escola. Fazia 20 numa escola, 20 na outra. Como disse a Ana, às vezes estudava de noite. E às vezes estudava de noite, exato. Então tu não tinha mesmo como te ocupar com os eventos da escola. E depois, passado o currículo, né, que ainda era a carga horária fechada, começa a disciplina, começa ali tu já não dá mais conta, porque dá dois períodos aqui, tu corre para lá para outra escola para dar mais 2, e tu não vincula mais com a escola, tu não tem mais professores, né, Não cria vínculo. Não cria vínculo, né, porque tu tá numa vara funda de dar conta da tua carga horária, tudo que é lado, né. Maria Tereza, o hino da escola. O hino da escola é uma letra da Dona Yolanda, como não poderia deixar de ser, a nossa poetisa maior aí de Santo Antônio, e a música é tua. Sim, a música é minha. Teve esse privilégio de compor junto com a tua mãe o hino da escola. Poder compor a música do hino da escola. Na época também, quando a mãe pensou, porque a mãe pensava, inventava e botava todo mundo na fogueira, né, Maria? Não tinha muita escolha. Ela pediu, várias pessoas fizeram letras, sabe? A Regina foi uma, eu acho que a Ilza também fez. E aí eu sei que aconteceu uma votação do hino. E aí me perguntaram, eu disse, a forma mais fácil de colocar melodia seria esta. Mas escolham a que vocês preferirem, né, a que acharem melhor, mais curta, uma melodia mais curta. E aí fizeram a votação, escolheram aquela que a mãe tinha feito e eu compus. A mãe dizia assim pra ti, ó, olha só, amanhã eu preciso de um hino. Amanhã. Ela costumou fazer isso a vida inteira, vários hinos. Eu fiz junto com ela telefonava e dizia, tu sabe, a escola Nerci Rosa, então, vai ter um concurso daqui a 2 dias, eu preciso de um hino. Porque ela fazia isso com a gente, né? E a gente dava conta. E o hino da escola foi um que eu tive a honra e agora a emoção de ouvir, porque eu salvei algumas gravações antigas, um funcionário do Nela conseguiu copiar para mim e eu ouvi a voz original das crianças cantando o hino da escola. Eu vou passar para vocês isso. Porque eu já tinha ficado emocionado. E aí quando eu vi agora as crianças cantando o hino da escola, eu disse, meu Deus, quantos anos isso, né? Quantos anos? Eu já estou fora daqui, 53 anos, 54 anos. De que ano é? Não lembro qual é o ano. Lembra que ano é? Olha, eu não lembro exatamente o ano, mas foi de 72 a 74 e meio. Porque foi os 2 anos e meio que eu fiquei, que eu acho que foi bem no início, que a gente estava aqui, eu não lembro bem, Maria. Sei que até hoje se canta o hino da escola, em qualquer valor, em Palhoróis, todo mundo canta o hino da escola. Eu fiquei emocionada. Eu era professora lá e a mãe me carregava junto para cantar no coral. Então eu ajudava a cantar. Eu realmente, eu também sei o hino, decoro e salteado. Eu só contar uma historinha sobre esse negócio do hino. O Ramires ali, que tem a craft, ele estudou lá a vida toda, ele joga futebol e a maioria é do Padre Rosa. Esse dia ele gravou lá, se reuniu e cantaram o hino todo. Olha, que legal, olha. Não vai esse aluno do Padre Rosa que não tem mais emocionado eu fico. Mais emocionado eu fico, porque isso aí não foi só um trabalho da mãe ou meu que nós fizemos a composição. É um trabalho de todos os professores que vieram a seguir e que valorizaram isso aí. E que ensinaram as crianças a cantar o hino da escola. E que continuam cantando o hino da escola. Olha, eu até encantada. Você estava ali no dia do museu. Gente, como cantaram bonito aquelas crianças. Cantaram assim, sem acompanhamento musical. Não, e com que energia. E que professor que ensaiou aquelas crianças. Verdade. Fiquei emocionada aquele dia. Isso é legal de ver, né? Um trabalho que tem continuidade. É um coral que surgiu praticamente junto com a criação da escola, mas que todas as direções têm mantido essa delicadeza, né, de manter um coral ativo dentro da escola, porque com certeza a música, a arte em si faz muita diferença na vida das pessoas, né? Traz um novo olhar sobre a vida para qualquer pessoa atingida pela música. Com certeza. Eu gostaria de, ainda na parte social do Padre House, para a nossa comunidade,
eu não poderia deixar de lembrar, acompanhei já quase o final, o trabalho da professora Terezinha Diles na classe especial, porque hoje em dia não pode mais existir, cancelado e tudo, mas a gente tem o prazer de encontrar adultos que à época, perdoem a palavra, mas eram os deficientes mentais, era essa a palavra que a gente usava, não existia outra. Hoje se disser, olha, esse é. Então, à época, e a professora Terezinha Diles desenvolveu um trabalho maravilhoso. Hoje a gente tem o prazer de ver adultos que passaram pela classe especial da professora Terezinha Diles, que são pessoas completamente normais, digamos assim, se é que alguém é normal nessa vida, integrados, trabalhando aí. Então, acredito que esse serviço social que durante muitos anos foi prestado na escola era um auxílio, era uma base para que a gente tivesse uma educação boa nessa parte de especiais, que hoje foi eliminado, não sei se para melhor ou para pior, porque eu vivo outro tempo, quando tu quer misturar todos, mas não dá ao professor ou mesmo o ambiente da sala de aula as condições necessárias para que tu atenda o dito normal e o dito com deficiência. Então, havia essa separação. E para os tempos que se seguiu, não se viu prejuízo nas pessoas que passaram pela professora Terezinha Diles. Acho que ela trabalhou lá a vida inteira, né? A vida inteira. E era exatamente Terezinha esse Diles. galpãozinho que eu comentei, que eu usava como coral e ela como sala de alunos especiais. Uma educação inclusiva. Inclusiva. Como era inclusiva? Nós estamos aqui nessa sala rodeado por fotos de vários momentos aqui da escola, desde a história dos seus prédios, os primeiros atores de vários setores, né? A primeira diretora, a dona Terezinha Bier, representando os primeiros alunos ali, o João de Olar, primeiro secretário do CPM, o primeiro diretor, depois de tantas meninas, enfim, momentos das formações aí da catequese, desfiles cívicos, EJA, homenagem a funcionários, professores que já passaram pela escola, tantas outras atividades que foram desenvolvidas lá no Padre Reus, além das que vocês já contaram aqui para nós. Quero que vocês lembrem outras coisas marcantes lá da escola. Teve algum personagem, seja professor ou seja aluno, assim, que tenha marcado a época que vocês estiveram lá como estudante ou como professorzinho? Não, é muito importante, as professoras, acho que não, a comunidade vivia em torno da escola, não é a escola em torno da comunidade. Sim. E nós tínhamos as missões, né? As missões. Nós tínhamos o dia, a aula, chegava de noite as missões, eu lembro, ali, quando ela falou, me lembrei do seu Juvenal, me lembro do teu pai das missões. De a pé, ele e a tua mãe ali, era uma de beleza, aquela esquina ali, e esse dia eu vi os pais, e ali o ele fez a primeira comunhão. Isso aí, e as missões parece que representava a escola, né? A parte da, né? E os padres, não sei se era padre, missões, era tudo muito bom. E enchia, aquilo ali enchia, e a gente revivia, ia na escola de manhã, mas revivia de noite, né? As missões eram muito importantes. Mas eu me lembro de um personagem que, se fosse hoje, seria bullying, né? Que era a nossa colega, vinha da Jussara, nós somos colegas, eu e o Zinha Jussara, que era a Pepina. Ela era danada. Ela era uma figura que eu me lembro dela. Foi aluna do Padre Reus. Foi. Moradora da Bacia. Moradora da Bacia. Lembra o papel bem, ela Então, tu foi colega da Pepina, né? Eu fui colega da Pepina. Pepina era impagável. Pepina
era uma coisa incrível. Né? Ela facilitava e tirava um cascudo. E ele respondia para mim. Eu posso dizer, né, Maria, nós duas podemos dizer, não, a Maria não começou a primeira série lá comigo, mas nós temos hoje em dia um grupo que se chama As Pérolas do Santa Terezinha, porque a Maria estudou comigo a vida inteira, que começaram lá na primeira série do Padre Reus e terminaram o 3º ano normal juntas, sempre juntas. E nós nos encontramos até hoje, conversamos até hoje. E isso é uma coisa assim que, aí cada vez que a gente encontra, tem histórias lá de 7 anos de idade até não sei onde, né? Tem que gravar esses encontros, Pois, né? então, Essas pérolas. então, tem que gravar essas pérolas né? aí. Cara, eu em especial tenho uma coisa que eu nunca me esqueço, eu vi como eu era popular. Eles faziam as eleições lá na escola, discutindo nas mesas. Né? E na época eles botavam a relação dos vereadores suplente. Né? E eu não sei, me botaram como suplente do partido, botaram na frente do colégio. Botaram ali, não botaram suplente. Aí chegou o meu primo Tércio, leu, olha o Zinho é candidato, fiz 16 votos. Aí depois não era, você não bota suplente, não é, que colocou 16 votos. Olha aí. Na minha... Todos da família, né? Família unida. O Bananinha, a Banana, nosso eterno Banana, nosso pintor, deu o Banana, o Luiz, né? Banana, a família também pobre, na bacia ali, tudo. Era muito pobre. É. O Zé das Éguas, foi nosso colega. O Zé, é. Uma figura que, mesmo não tendo estudado no Padre Reus, eu conheci e queria que vocês falassem, se alguém tem alguma lembrança, provavelmente tenha, sobre o José Evaldo. Todos têm. O Zé Valdo Moreninho. Morreu agora há pouco tempo. E aí, Mariazinha, quais as tuas... O que tu tem para dizer sobre essa joia da escola? Muito, meu amigo, e eu senti muito quando ele morreu. Ele era pitoresco. Então era O Zé tinha que saber chegar nele. Eu vi alguém, não vou dizer qual é o setor, que não é da escola, mas vai me faltar a ética. Vi um autor dizer assim, o Zé Evaldo, ele é uma pessoa que ele, tipo assim, não obedece, ele tem a ideia dele. Ele era uma pessoa que tinha suas limitações, extremamente inteligente e, claro, quando ele não gostava, ele era franco em dizer, ele ofendia mesmo, mas ele tinha muitos cuidados. Eu vou dizer que comigo ele teve muitos cuidados. O Zé fizeram uma boa parceria. Ele ali no setor dele, ele era inteligente, mas ele tinha suas sequelas. Então, era difícil, mas ele amava o Padre Reus. Teimoso, né, Mariazinha? Tanto que ele... Teimoso, né? Teimoso. Teimoso? Muito. E ele, por exemplo, ele foi em uma época, numa outra escola, e ele só dizia, eu acho que ele não sabia o meu nome, que ele dizia diretora. Diretora, eu quero voltar lá. E graças a Deus, eu acho, para ele, não sei se fosse demais, ele, quando morreu, ele estava no Padre. Eu acredito que ele tenha desistido de ir embora porque ele gostou. Porque assim que ele foi para Padre Reus, ele odiou a diretora que atuava ali, porque ela não recebeu bem, ela já recebeu, como ele já vinha com toda aquela carga histórica que ele tinha, todo mundo conhece. Parece que a diretora não recebeu assim muito bem, não foi bem-vindo na escola Padre Reus. Então, toda essa vontade de retornar de onde ele tinha sido transferido então é em função a isso. Eu digo isso porque depois, eu que amei o Zé de coração, porque eu acho que para mim, ele mostrou o ser humano que ele era. Então,
eu aboli todas essas outras falhas que tinha para ver o ser humano que o Zé tinha dentro de si. E acho que ele se acostumou com a gente, né, Ju? A Ju também teve muito essa coisa, essa parte de estar sempre com ele e Zé, e às vezes os dois se pegavam, né? Eu me lembro que nem sempre. Falando do Zé, Os pequenos chamavam ele de José. Mas quanto tempo ele ficou lá? Desde 93. Ele entrou em 99, depois chamado 94. Ele saiu outra vez, agora, o Estado estava lá ainda, ele teve que sair, acho que com 6 meses, mas ele falou, acho que foi 6 meses pior da vida dele, enquanto ele não conseguiu voltar. E depois ele falava toda hora daquilo, de ter ficado aqueles meses fora. Ele ficou muito traumatizado. E ele tinha muitas coisas muito assim, marcantes. O Zé, o que tu tem que dizer? Trabalhou muito com ele. O Zé, na verdade, o Zé era meu amigo assim de adolescência, né? Meu contemporâneo, assim, a gente se conhecia de muito tempo. Passei muito tempo sem ver o Zé quando retornei para Santo Antônio. O Zé estava numa situação bem funk, assim, ainda estava afundado no alcoolismo, fazendo negócio. Mas acho que uns 2 anos depois, em seguida, assim, o Zé já estava reabilitado e teve uma situação bem difícil ali, né, na questão do pulmão dele, que ele ficou bem sequelado, né? Mas ele já estava assim, reabilitado, entrou na escola lá, a gente trabalhou junto, foi muito legal assim, de ver o Zé numa outra situação. Ele tinha mesmo, mas eu vou dizer para vocês que foi o meu melhor amigo. Eu nunca tive uma pessoa, além dos meus irmãos, assim, né? Esse que eu é o tivesse Zé. tanta amizade quanto o Zé. A gente sempre pega feio mesmo no nosso serviço na escola, mas fazia parte do jogo, assim. Eu tinha um amor, tenho hoje, um amor muito grande pelo Zé, assim. A gente lembra dele, muito. Mas ele era uma figura bem pitoresca, assim, eu acho que não tinha quem conhecesse o Zé que não gostasse do Zé. Ele era muito respeitoso, ele sabia, né, se portar assim, ele era... Não sei porque ele foi para a escola, ele devia estar aposentado. Quando ele foi para a escola, para mim ele devia estar aposentado. O Zé já tinha problema grave. E ele passou outro concurso, ele deixou de ir para o concurso que era melhor. Isso, era melhor. E daí tinha que sair do município também. Uma coisa do fórum. Ele gostava era da escola para Deus mesmo, viu? E ele podia falar da escola, ele falava. Mas ele não aceitava que ninguém falasse. Ele bravo, se alguém falasse alguma coisa. Esse é o Zé. Enquanto se enfesava. E agora com as redes sociais, quando ele se desentendia com alguém, principalmente que tinha creme no meio, ele dizia assim, escrevia em letras garrafais. Escrevia em letras garrafais. Gurias, vocês tiveram algum colega, algum professor assim muito marcante, ou algum personagem folclórico da escola, algum aluno que vocês lembrem assim que era fora da curva da escola? Além do que já citaram. Mas eu recordo, não sei se enquanto as gurias... Pode ser, professora. É como as professoras gritavam na sala de aula. Eu recordo quando eu cheguei no Padre Reus, eu não tinha o costume de gritar e vim de um ambiente mais tranquilo, né? E era retenia os gritos de certas colegas, tinha duas, três que gritavam muito na sala de aula com os alunos. Quem sabe os alunos tinham algum problema, precisavam escutar melhor. Certamente, um professor... Porque se tu escutar uma aula minha, tu vai dizer que eu grito porque eu falo bastante. Não, mas era gritando mesmo, claro, que uma turma, um professor com uma sala de aula com 30 e tantos alunos, como era a época, alguns sempre se destacavam, mas tinha umas colegas que gritavam muito. E isso me impressionou e me marcou muito, porque eu nunca fui de gritar e acho que o grito não resolve, né? Quem grita acaba perdendo a razão. E eu ouço, e ainda sei, a Mariazinha, quando eu falei, ela se lembrou de alguém ali, porque ela sacudiu a cabeça, é claro, não criticando nem nada, mas é uma coisa que me marcou, foi os gritos de certas colegas em sala de aula com os alunos.
A Jussara se lembra de uma, Jussara. A Silvia não se lembra da professora Silvia, te lembra? Ela lá de Feliz, o Estrela, que quando foi embora todo mundo chorava. Não, me lembro, ela foi estagiária, ela fez estágio lá na nossa Eu me turma. lembro, a lembrança de uma. Isso. Essa aí deixou a marca da... Eu acho que eu trabalhei na escola com meus professores há muitos anos atrás, né? Então, todas essas gerações que vocês estão citando aí não passaram por mim, ouvi até na voz da mãe, da Silvia, nos comentários. Mas na época que eu trabalhava, nós tínhamos um grupo de professores que, de todas, eu lembro com muito carinho. A Ilza Hartmann, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. A dona Elsa, a dona Rubina, a dona Esther, Dona a professora Zilda. Marlene, a dona Zilda, não é? Como é o nome da... A dona Adelaide, a dona Laíra, a Marli. Tinha a dona A Terezinha, a Karen que organizou na época meu chá de panela, porque até isso se fazia na escola, eu ia embora, elas fizeram chá de panela para mim, na minha despedida. Então eram professoras assim que elas não se preocupavam apenas em não estar ali dando aula, elas se preocupavam em todo o restante, tudo. Eu lembro dela até hoje, o convívio era incrível, era incrível. Claro, devo ter deixado muitos nomes para trás, né? Porque tantos anos passaram que eu não lembro de todas. A Áurea, mas a Áurea que dava educação física, fazia coreografias. Tem uma foto que eu vi ali, que era uma coreografia de um dia do índio, que foi feita pela Áurea. A Áurea fazia as danças no pátio, se inventava moda, os desfiles da Semana da Pátria, que se organizava junto. É uma banda bem merreca que a gente tinha, mas se levava, se ia, né? Aquele grupo, né, de dança. A gente divulgou até como TBT da outra semana uma foto que foi doação da professora Sheila, da Escola Padre Reus, para o nosso projeto Imagens da Memória, que resultou num livro, sobre uma tradicional pintura dos muros do Padre Reus, que a escola sempre organizou. Como é que era esse movimento, professores? É mais recente. Isso. Sim, sempre era a cargo das professoras de educação artística e, claro que os demais sempre quando ajudavam quando precisavam. Mas ali se providenciava o material que precisavam e alguém falou, você falou antes assim, que a escola é muito perto da faixa, né? As crianças estavam ali pintando, envolvidos ali, nunca houve, graças a Deus, eu acho que agora também não, nenhuma questão de autonomia. Parece que eu vi, a memória, estão pintando de novo o muro, né? As crianças, não? Não, vai. Não? Tá. Então eu vi vídeo antigo. E as crianças estavam ali, quem gostava muito, professora Yara Saltiel. Ela valorizava demais a pintura das crianças. E essa pintura dos muros era feita por algum projeto, algum motivo em específico? Era na Semana do Padre Reus? Ou Semana do Padre Reus, ou Semana da Criança. E então, só que a pintura era livre. Eles ali coordenados pela professora, mas a pintura era livre. E ficavam ali tranquilos. E esses muros nem sempre existiram também, né? Na minha época, os muros eram baixinhos, e era uma beleza ficar naquela sala que a gente foi olhando pra rua também. Era bom. Mas mudou a realidade, ficou muito barulhento, claro. Precisou proteger um pouco mais. Me lembro da época da professora Alaide, quando conseguiu aquele muro maior e forte. Isso. Era uma das coisas que eu ia colocar em relação ao muro, que da gestão anterior havia feito um muro. Só que acho que o projeto não foi muito bom,
porque o muro logo em seguida começou a se desmanchar. E as crianças com o tempo... Não, era muito ruim mesmo. Era ruim, só tinha areia. As crianças com o tempo fizeram buracos no muro por onde as crianças fugiam. Recordo ainda, tu também deve recordar, um aluno que morava perto da escola, quando foi para a pré-escola, ele não parava, ele fugia pelo muro, tanto é que os pais tiveram que tirar ele ali da escola, porque levaram lá para o Espírito Santo, porque ele não parava ali, como ele morava do outro lado da rua, ele fugia pelo dito buraco. E assim aquele muro ficou anos se desmanchando. Até que a gente pegou um projeto e batalhamos muito para ter um muro para a segurança das crianças, e aí foi resistente. Esse muro atrás não era necessário, porque nem os portões eram fechados. Sim, não era. Mas depois daquele muro baixinho, aí foi feito em cima dele o tal muro que não durou. E uma grade por dentro. Isso aí. Aí foi colocado depois, mais tarde, uma grade por dentro. Tudo para proteção. E agora tem mais uma telinha em cima do muro. Sim, até porque agora aquela estrada que liga ao Pará é uma estrada bastante agora é o contrário. Antes tinha dois dentro da escola. Pois é. Agora tem mais? Agora não existe uma brigada. Acabou. É verdade, na hora da saída da escola era comum ter alguém da brigada ali para auxiliar. Bom, então, para retomar, Padre Reus já teve como diretores Dona Terezinha de Jesus Benfica Bia. Alguém daqui conseguiu pegar essa época da Dona Terezinha ainda? Só como professor do Santa Terezinha. Não, lá no Padre Reus não. Professora Yolanda, né? Então, diretora, professora, mãe das alunas e grande colaboradora da escola, né? Não tem como mais desvincular a imagem da Dona Yolanda da imagem da escola Padre Reus, né? Por tudo que ela conseguiu complementar. Deixa eu só dar um depoimento. Era nítido quando ela ia lá, e ela ia às vezes lá, porque assim, quando fazia alguma coisa literária, sempre que ela convidavam ela, era nítido o carinho que ela tinha pela escola e o amor dela pela escola. Toda vida que ela ia lá, sempre foram muito solistas. Todas as nossas ex-diretoras, né, Maria? A Dona Adelaide. Também era o momento que elas se reencontravam, né? Elas ficavam na sala da Maria lá, conversando e falando, lembrando de coisas, lembrando da Maria Luísa, da Santanas, que, né? Elas sempre lembravam. Santanas como professora. Como professora, Zé Iracema, aquele, né? Ela sempre lembrava, a gente só ficava escutando lá as conversas delas, lembrando do tempo dela. A Dona Adelaide, a Dona Yolanda. Teve alguns momentos que a Dona Terezinha Benfica também esteve junto, né? Nesses eventos que a escola convidava ex-diretoras. Sim. Né? Lembra bem disso? Acolhia lá. Essa tua fala me lembrou uma pergunta que a mãe sempre fazia, era muito engraçado, porque todo mundo sabe, dizia assim, vamos andar. Ela encontrava qualquer pessoa na rua agora, mais velha, e ela às vezes não sabia mais quem era, né? E ela dizia assim, meu filho, de que família tu é? Aí ele dizia, eu acho que tu foi meu aluno no Padre Reus. Olha, estava visto que não podia ter sido. Não, mas claro que às vezes ela dizia, mãe, acho que não, acho que ele foi meu aluno. Mas e ela meio que se era a primeira relação dela. Porque a gente acaba com a família. A primeira relação dela sempre era um orgulho sempre era. Maria Teresa, eu passo por isso, Eu tive no mercado, acho que sábado, aí um senhor com um gurizinho no carrinho e a esposa. Daí ele passou assim, meu filho, aquela ali foi professora do pai. Eu digo, ai meu querido, quem tu é? Isso é muito. Mas faz parte da vida, né? Ainda bem que eles me veem, me abraçam, eu também. Depois da Dona Yolanda, então, tivemos a Dona Rubina, também bastante lembrada por todos aqui, pela sua, ao mesmo tempo, rigidez, mas um coração mole também. Dona Rubina do Carmo Colombo.
Dona Maria Esther Lopes Ramos. Antes da Dona Yolanda. Antes da Dona Yolanda. A Dona Esther ainda é viva, mora em Tramandaí. Próxima na casa de repouso, próximo da filha da Nereida. A mãe da Nereida. A mãe da Nereida. Dona Leda Martins da Cunha. Antes da professora Esther. Adelaide Godoy Gil. A Adelaide eu fiz quando Acho eu que fiz depois estágio. da Maria. A Adelaide, quando eu fiz estágio em 82, Ela era. Foi essa Foi depois da minha mãe. esses nomes que eu tô falando para vocês, até que conste, até que se prove o contrário, eles estariam em ordem cronológica ali pelo painel. Só tem um período ali que a Dona Yolanda foi 2 períodos diferentes, diretora da escola, então ela pode ter sido realmente Adelaide depois e antes. Dona Adelaide tem que ela foi interino, acho. Tinha não tinha diretor, ela assumia. Depois Dona Maria Eurique Gomes. Isso. Já vocês também já pegaram essa época da Dona Maria. Maria Claudete de Oliveira Peixoto. A Claudete esteve na quinta-feira aqui na abertura da exposição. Vera Alice Petrini Maslock. Isso. Eu dei uma passagem da Vera. Ela veio para Santo Antônio, o marido dela trabalhava no Museu do Brasil e tinha sido transferido para cá. E não sei como aconteceu, mas ela foi escolhida nossa diretora. E eu trabalhava à noite no corpo diretivo. Então ela ia à noite às vezes e ela dizia assim, ó, a escola Padre Reus é incrível, parece um casaco de um mágico, cheio de bolsos internos. Ela dizia assim, porque a gente vem, resolve todos os problemas, vai para casa e dorme tranquila. Quando a gente chega na escola, o casaco se abre e sai de lá. Mais um problema, mais um problema. Ela sempre ilustrava dessa forma, né? Professora poeta. Depois, então, da professora Vera, a Yara Saltiel também esteve com a gente na quinta-feira, aqui na abertura da exposição. A Maria Terezinha da Silva. Elas eram as vices da Vera e assumiram. Sueli Maria Ferreira, a Dona Laide Rodrigues e a Dona Maria Gomes da Silveira. Hoje, professor Luiz Edmundo. Isso aí. Todos esses diretores, as professoras, secretárias, funcionários de qualquer setor da escola, as ex-alunas, todas de alguma forma contribuíram para construir esses 75 anos da Escola Padre Reus. Vocês hoje estão aqui representando essa totalidade de pessoas que já passaram pela escola, que já contribuíram com a história da escola, desde antes dela ser construída, no caso da família Rosa aqui representada, mas também até os dias de hoje, né? A professora Mariazinha, que não sai, não larga a escola Padre Reus, e o Padre Reus não me larga também, né? Fica ali chamando para participar de tudo quanto é coisa agora. Mas quero agradecer a disponibilidade de vocês e as memórias que vocês conseguiram compartilhar conosco hoje. O museu continua aberto para receber mais memórias de vocês. Caso vocês sintam necessidade de contar mais sobre a história do Padre Reus, com outras coisas que vocês lembrarem a partir de agora, ou com imagens que vocês tenham no acervo pessoal de vocês e queiram contribuir para o enriquecimento do acervo fotográfico do museu também, estamos com as portas abertas. É só aparecer aí, deixar o depoimento, deixar a imagem, a gente pode escanear essa imagem e devolver para vocês não perderem a originalidade desses registros. Mas quero agradecer a vocês esse tempinho que a gente conseguiu passar junto e que eu consegui perceber ainda mais, fora dos relatos escritos que eu já tinha tido acesso, mas dessa conversa olho no olho de vocês. Eu pude entender por que a Escola Padre Reus
é tão famosa e tão dita pelas bocas de vocês, tão gostosa de estar, né? Obrigada a vocês. Muito obrigada pela tarde de hoje. É por nós, que agradecemos do fundo do coração. Obrigada. Agradecemos também todas as oportunidades que vocês estão dando de falar no nome da mãe. Lembrar as coisas que ela fez e as coisas que nos acompanham. Nós, da família, muito de perto, mas ficamos orgulhosos e felizes de saber que ela também marcou muitas vidas por ela.